Prof, e se cair um tema desconhecido lá no dia da prova, o que é que eu vou fazer? E outra coisa, tenho tempo também, prof. Eu tenho que resolver 90 questões objetivas. Como é que eu dou conta de tudo isso? Fala galera, Prof. Jonas aqui, e eu queria te dizer, respira, fica calma, porque nesse vídeo eu quero te mostrar um método extremamente eficaz de planejamento de redação para que você possa realmente contornar essas duas situações. Otimizar o seu tempo em primeiro lugar, você vai precisar muito dessa otimização de tempo para fazer a sua redação ali entre 1 hora e 1 hora e meia. E a segunda coisa é justamente essa questão da temática, para que você esteja preparado não para um tema específico, mas para escrever uma redação completa, ou seja, um texto dissertativo, argumentativo, independente do tema. Eu sempre costumo falar para os meus alunos e alunas que eles devem se preparar para escrever uma redação, uma dissertação argumentativa, não simplesmente para um tema ou para um eixo temático. Portanto, eu quero que você entenda, passo a passo que eu vou ensinar aqui nessa aula, vai ser muito simples, muito direto e objetivo, para que você consiga vencer essas duas grandes barreiras. A primeira coisa que eu observo é que quando a gente se depara com o tema de redação, com aquela folha lá de redação, essa folha aqui, ó, dos textos motivadores e tudo mais, a primeira coisa que a gente sente é o quê? Desespero, medo, a gente fica total ansiedade ali, os nervos à flor da pele. Só que eu quero justamente que você se tranquilize. Por quê? Porque redação não é um bicho de 7 cabeças. Como eu falo sempre aqui no canal, redação não é o problema, é a solução para a tua aprovação. Então vamos lá. Eu queria te mostrar que a gente tem duas grandes vantagens aqui. Ô, prof, quais são essas duas grandes vantagens? Primeira vantagem, a gente sabe que esse tema que vai ser cobrado na prova de redação é sempre um problema social no Brasil, ou seja, um problema social brasileiro. Portanto, vai se atualizando, vai assistindo jornais, vendo revistas, lendo ao máximo possível, não só necessariamente em redes sociais, mas procure artigos, enfim, materiais que possam te dar embasamento teórico, repertório. E a segunda grande vantagem que a gente tem são os textos de apoio. Os textos de apoio, como o próprio nome sugere, ele está aí para nos apoiar, para nos auxiliar na escrita do nosso texto, mesmo que a gente não saiba nada sobre o tema proposto. Mesmo que você não saiba nada, mas se você sabe escrever a dissertação e com a ajuda dos textos de apoio, você consegue desenrolar muito bem. Porque dentro dos textos de apoio nós vamos ter artigos, nós vamos ter artigos de opinião, coloca aqui, nós vamos ter também gráficos, vamos ter dados, enfim, coisas importantes que vão nos dar embasamento para que a gente escreva nosso texto. Então a gente não está totalmente perdido só com o tema ali. E nós temos um passo a passo que eu quero ensinar para vocês agora, para a gente seguir, para conseguir escrever esse tema de qualquer jeito, de qualquer forma que ele caia, qualquer que seja o tema, e aproveitar ao máximo do tempo. A primeira coisa que eu quero te falar sobre isso é justamente o quê? Nunca comece o seu texto escrevendo. Como assim, prof? Nunca começar o meu texto escrevendo. Você deve começar o seu texto planejando, não escrevendo. Não é chegou, bateu o olho no tema, começou a ficar desesperado, ah, meu Deus, não vou conseguir fazer no tempo certo, agora eu vou começar a escrever aqui, porque senão não vai dar tempo. Não, não é assim. Você não pode pensar desse jeito. Você tem que pensar que a sua redação é um quebra-cabeça, certo? E nesse quebra-cabeça, você precisa primeiro que separar as peças desse quebra-cabeça. E depois você monta. Depois vem a parte da montagem. Portanto, nunca comece o texto escrevendo, sempre comece planejando. Isso vai te dar uma visão panorâmica das coisas, uma visão geral sobre o seu texto e sobre aquilo que você sabe, aquilo que você não sabe, aquilo que você pode colocar, aquilo que você não pode colocar. Você vai selecionar os melhores argumentos e eu vou te mostrar como é que você faz isso passo a passo. E agora vamos para cá, que eu vou ensinar para vocês como é que você faz o planejamento completo da sua redação, para otimizar justamente o tempo, beleza? Mas o tema, se a gente se deparar com alguma temática que a gente não saiba. Então, esse planejamento aqui ele serve justamente para que você possa organizar a sua redação bem e otimizar o tempo. Senão você vai começar a escrever coisas soltas ali no rascunho e no fim das contas você não vai ficar satisfeito com a sua redação, vai ficar insegura e o tempo ele corre no dia da prova, as coisas passam muito rápido. Primeiro passo, gente, você vai fazer a análise da temática. Vou explicar mais à frente, mas basicamente você vai dissecar ali o tema, parte por parte. Os desafios, os efeitos, enfim, você vai dissecar o tema. O segundo passo é uma leitura dinâmica
terceiro passo, uma leitura destacada. Nessas leituras a gente vai pegar o texto de apoio. Lê uma primeira vez, uma leitura dinâmica, rápida. Lê uma segunda vez, leitura destacada. Você já vai destacando as principais ideias, aquilo que você pode aproveitar e utilizar na sua redação sem copiar. Eu vou ensinar para vocês. Quarto passo é a chuva de ideias, ou brainstorm, que eu gosto de chamar. É onde você vai colocar tudo que você sabe ali sobre o tema em tópicos. Vou mostrar para você também. E do passo 5 ao passo 7, nós só vamos fazer a seleção desses argumentos. Então, acompanhe comigo aqui como esse passo a passo ele é simples, não demora mais do que 5 a 10 minutos e você já vai ter a sua redação quase toda pronta ali, só para você montar essas peças do quebra-cabeça. Vamos para o passo 1 aqui, análise da temática. Bom, eu coloquei uma temática aqui de exemplo só para a gente analisar os desafios da inclusão dos ex-presidiários na sociedade brasileira. Os desafios a gente já vê que é o comando do tema. Ô, prof, o que é comando do tema? Comando do tema é o que ele está pedindo para você discutir. É os efeitos? São os avanços? São os efeitos? São os avanços? São os desafios? Então você tem que estar atento a isso, porque o comando vai te mostrar para onde você deve caminhar com a sua argumentação. Se são os desafios, óbvio que está falando dos entraves, das dificuldades, problema mesmo, né? Porque os ex-presidiários têm dificuldade de se reinserir na sociedade após cumprir as suas penas. Então, isso que a gente chama de comando, beleza? Inclusão dos ex-presidiários já vai ser o que aqui pra gente? Já vai ser o núcleo. O que é o núcleo, prof? O núcleo é justamente o centro. Você não pode falar da inclusão dos deficientes se ele está falando da inclusão dos ex-presidiários. Tem que falar especificamente desse assunto. O assunto é a inclusão dos ex-presidiários. Outra fuga do tema, né? Podemos dizer assim. É justamente você começar a falar dos presídios, mais do que da inclusão dos ex-presidiários. Não é esse o tema é inclusão de ex-presidiários. Ah, prof, eu posso utilizar a superlotação dos presídios ou as más condições como argumento? Pode, mas cuidado para você não fugir do tema. Isso vai ser analisado na competência 2. E por fim, na sociedade brasileira, vai ser o que aqui, gente? O delimitador. Então você não vai falar, né, dos ex-presidiários da Suécia, dos Estados Unidos, da China, Japão e etc. Você tem que falar da realidade brasileira. Ah, prof, eu posso usar uma exemplificação contra o país? Com certeza. Mas fica atento a estar utilizando sempre na sua redação. Opa, aqui faltou um E. Atualizando sempre na sua redação a questão foca no Brasil, beleza? Então, esse foi o passo número 1. Deixa eu até colocar aqui passo número 1, beleza? Gente, isso aqui tudo eu vou disponibilizar para vocês, depois em PDF. Então, já se inscreve aqui no canal, já coloca o sininho aí para você não perder nenhuma dica de redação até o Enem, porque a meta aqui é a aprovação, velho. É bater nota máxima lá na redação, por isso que eu tô postando conteúdo diariamente para poder ajudar vocês, beleza? E compartilhe aí com os amigos, familiares, grupos de WhatsApp, enfim, colegas que você sabe que precisa de um help em redação, ajuda, e é isso aí. E deixa dúvida nos comentários também que o prof responde todas elas. Esse foi o passo número 1, gente. O passo 2 e 3 são as leituras. A leitura dinâmica é uma leitura rápida. É uma leitura... A primeira leitura que você vai fazer para compreender quais tipos de textos a galera banca que está fazendo o Enem, né, colocou ali. Então eu vou chegar aqui, ó, e vou ler tudo, né, claro, e vou identificar. Poxa, isso aqui é um artigo de opinião, olha lá, ó, tá vendo? Ele deu esse primeiro texto motivador, deu esse outro pequeno artigo aqui, ó. Aí ele coloca aqui dados, ó, ele sempre traz dados estatísticos, é bem interessante, infográficos. E aqui tem outro artigozinho também, ó. Como a internet influencia secretamente nossas escolhas. Então, eu vou fazer uma primeira leitura só para eu tomar a ciência, para eu tomar propriedade daqueles textos que estão ali para me apoiar. Agora, presta atenção. Quando você passar para a leitura destacada, você vai sublinhar. Você vai destacar mesmo. Você vai pegar ali aquele determinado trecho que você gostou, você pode transcrevê-lo para outro lugar, enfim. Agora presta atenção em uma coisa muito importante. Quando você fizer a leitura destacada, olha só, deixa eu voltar aqui para os textos motivadores, você vai destacando, ó, cada parte, sublinha as partes que você achar interessantes, mas você nunca vai poder copiar. Você vai usar esse raciocínio, você vai usar essa pista, você vai usar essa mesma linha de pensamento, mas nunca copie uma palavra, uma frase, ou quanto menos uma ideia dos textos de apoio, tá certo? O que eu recomendo sempre para os meus alunos é que você possa fazer uma releitura, uma interpretação diferente daquilo e aproveitar melhor na sua redação. Outra coisa, os dados. Posso usar, prof? Pode, contanto que você, claro, dê uma interpretação diferente dentro da sua redação para esses dados.
Beleza? Então, filtrou aqui os textos. Se quiser fazer outra leitura, pode fazer, mas eu recomendo que você faça essas duas para otimizar melhor o tempo. Então, primeira leitura é uma leitura rápida, segunda leitura você vai já sublinhar, destacar as coisas, beleza? Fechou aqui, passo 2 e passo 3. Agora vamos para um passo muito importante, e eu trouxe até um exemplo aqui para poder ilustrar para vocês, que é o nosso brainstorm, a chuva de ideias. É uma palavra em inglês que significa chuva de ideias, né? O que você vai fazer nesse brainstorm? Você vai pegar o tema, você já analisou, você já pegou as informações mais importantes aqui dos textos de apoio, enfim. E agora presta atenção, gente. Por que lá no início eu falei que a gente nunca devia começar o texto escrevendo? Porque o nosso cérebro, ele ainda está naquela fase de assimilação das informações. O seu cérebro, quando ele bate o olho ali no texto de apoio, né, no tema em si, aqui, ó, que o tema, o Enem coloca as instruções primeiro, depois os textos, e aqui, ó, a temática aqui embaixo, a proposta, tá vendo? Essa aqui foi a redação de 2018. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados. Quando você bate o olho ali, o seu cérebro está em processo de assimilação de informações. Isso quer dizer o quê, prof? Quer dizer que ele ainda está se acostumando com aquele tema, que ele ainda está pesquisando ali, ó. É uma busca um tanto quanto lenta. Ele ainda está pesquisando o que você lembra. Você até leu, ouviu coisas sobre o tema, só que o medo e o desespero tomam conta. Então, o que você deve fazer? Para que a assimilação ela vá acontecendo aos poucos, você sempre começa planejando. Então, é justamente essa a intenção aqui. Porque quando você já fizer a análise do tema, já tiver ali os textos de apoio ali com bastante calma, sublinhado, o seu cérebro vai, ó, lembrando das informações que você sabe. E aqui é que entra o brainstorm. No brainstorm, você vai colocar tudo, absolutamente tudo que você sabe sobre aquele tema. Seja filme, seja livro, seja citação, autor teórico, ideia, proposta de intervenção, uma solução que você imagina já que possa ser cabível. Então, não precisa ter pressa. Você tem que ter paciência e esperar o seu cérebro também acompanhar o ritmo. Que às vezes a gente passa por cima, né? Eu vou mostrar para vocês aqui o brainstorm que eu fiz sobre um tema aqui, né, inclusão social dos ex-presidiários. Presta atenção aqui, ó. Eu li o texto de apoio, analisei o tema, fiz todas as etapas anteriores e estou no brainstorm. Agora, passo número 4 aqui, brainstorm. E aí, o que é que eu faço? Eu enumero. Eu vou colocando, ó, passo, ponto a ponto, tópico a tópico, tudo que eu sei. Superlotação dos presídios, para mim é uma causa, né, desse problema aqui. Deficiência nas ações, ó, eu já posso até colocar aqui, ó, causa da problemática, né? Enfim. Deficiência nas ações de educação dentro dos presídios, olha só. Isso aqui poderia ser o quê, gente? Poderia ser também uma causa, né? Coloco aqui, ó, causa, tá vendo? E eu vou descrevendo. Lei Áurea, ó, referência histórica. Aqui é uma alusão, eu posso utilizar na introdução, ó. E aí eu vou colocando tudo que eu sei, eu coloquei aqui, ó. Quem lembra desse filme Carandiru? Tem Última Parada 174 lá, ó, que mostra a história daquele jovem do Sandro. Enfim, e aqui eu coloquei, ó, várias ideias. Foram 10 ideias. Ah, prof, mas se eu não tiver ideia, se eu não souber nada mesmo, calma, você vai ter os textos de apoio para poder te auxiliar. Você vai justamente colocar aquelas ideias que você achou mais importantes, mais legais lá e destacou aqui no seu brainstorm. E aqui no seu brainstorm você já vai começar fazendo a segunda etapa, que é justamente a segunda grande etapa, né, na verdade, que é justamente a etapa da seleção. E aqui a gente vem, ó, galera, para finalizar o nosso planejamento completo com os passos 5, 6 e 7. Você vê que todos os três aqui têm uma coisa em comum, só seleção. Só seleção. Por que, prof, só seleção? Porque depois que você fizer o brainstorm, colocar todas as suas ideias aqui, ó, no plano, no papel aqui, ó, tudo certinho, você só vem selecionando. Então, vamos supor que aqui verde seja introdução. Eu quero usar essas três aqui na minha introdução, ó. Tese, contextualização lá. Essas aqui eu vou usar no desenvolvimento, que eu vou colocar de azul, que é para fundamentar. Essa daqui também eu vou usar lá na introdução, então eu coloco de verde. Essas duas aqui, ó, desenvolvimento. Beleza? Vou colocar aqui de azul. Essa 10ª aqui, eu gostaria de usar ela na conclusão. Vou colocar aqui de rosa aqui, ó. Rosa, meio roxo, enfim.
Enfim, você vai colocando, gente, selecionando já com aquela determinada parte que você quer colocar. Aí você seleciona primeiro as ideias que cabem na introdução, as outras que cabem, né, os argumentos que cabem para você fundamentar lá no desenvolvimento. Então, dessa forma, você já vai ter construído todo um quebra-cabeça com as peças ali e depois você só vai montando, utilizando os conectivos, né, do jeito certinho ali, no texto dissertativo, a estrutura básica, né, dos 4 parágrafos, introdução, D1, D2 e conclusão. Fechou? Tranquilo? Espero que vocês tenham curtido muito essa aula sobre planejamento do tema e que vocês possam justamente fazer isso na sua redação. Não deixe o medo nem o desespero tomar conta de você. Domine o tema, mesmo que você não saiba, domine, porque você tem que se concentrar na dissertação em si, não simplesmente na questão de saber ou não saber o tema. Utilize ao máximo o texto de apoio fazendo as leituras, faça seu brainstorming e depois as seleções dos argumentos que você vai utilizar na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Fechou? Mostrar para vocês só aqui, ó, essa temática toda completa já, ó, essa redação que eu escrevi sobre esse tema, ó, introdução, tá vendo? Dividi até aqui entre as teses, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Tudo isso utilizando esse mesmo planejamento. Então, com o planejamento fica muito mais fácil de escrever e o seu tempo é otimizado na redação. Fechou? Curte aí mais uma vez o vídeo, não esquece de deixar o like para o YouTube estar entregando conteúdo cada vez mais para você. Deixe sua dúvida no comentário se tiver alguma dúvida, sugestão, tema que você quiser que o Prof aborde aqui no canal Destrave. E é isso aí, compartilha, valeu, se inscreve, não esquece de ativar o sininho. Tamo junto, redação não é o problema, é a solução para a tua aprovação. Destrave!